Mas a gente mencionou um pouquinho sobre a decisão em torno do deputado federal Chiquinho Brazão e de todo o corporativismo que está envolvido nisso. E eu quero agora propor uma análise para vocês a partir desse tema, né? Porque o plenário da Câmara seguiu a definição da CCJ e decidiu manter a prisão do deputado Brazão, suspeito de mandar matar Marielle Franco. Resultado levantou uma questão. A turma de Arthur Lira sai derrotada ou enfraquecida? Porque a gente sabe que parte do Centrão foi contra a decisão do STF para não deixar digitais nessa prisão e principalmente não criar precedentes em novas operações da Polícia Federal ou que pudessem levar a prisões de outros parlamentares não envolvidos com o caso Marielle Franco, mas com outros casos investigados pela PF. O próprio Elmar Nascimento, que é um dos principais nomes aventados para substituir o Arthur Lira, fez uma manifestação pública dizendo que votaria contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Vários do União Brasil seguiram essa mesma ideia, do PL. Já já a gente vai trazer uma confusão que está acontecendo no PV também, porque 2 parlamentares votaram contra a manutenção da prisão. Aí o partido está falando, se eles quiserem sair, a porta está aberta, a porta é a serventia da casa, porque isso vai contra aqui os ideais desse partido. Então isso gerou maior confusão e trouxe exposição para esses parlamentares que queriam a soltura de Chiquinho Brazão neste momento, né, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês entendem que isso joga luz de maneira negativa sobre parte do Centrão, hein, Luiz Felipe Dávila? Você que acompanha tanto essas relações políticas. Bom, quem defende a soltura do Chiquinho Brazão está defendendo o corporativismo do Congresso. E quem pretende ser presidente da Câmara precisa cortejar o corporativismo para ter os votos. É esse o ponto. Arthur Lira acabou o mandato dele. Ele não vai mais poder disputar mais a presidência da Câmara, então ele pode votar contra, e deveria votar contra. Agora, pensa como é a tese do Secret, sempre do custo-benefício, não é, Secret? Qual seria o prejuízo para o parlamento de soltar uma pessoa envolvida com crime organizado, acusada de ter matado Marielle, que foi um crime que chocou o mundo, não é só o Brasil, o mundo. E que está mexendo muito com a opinião pública agora, E que está mexendo com a opinião pública. Está quente. Imagina a imagem que teria lá, os votos no placar, assim, essa turma aqui colocou o ligado ao crime organizado na rua. Isso teria um impacto de 100 vezes maior do que tentar cortejar alguns votinhos ali do corporativismo público. Portanto, o Congresso tomou a decisão correta. Não teria como justificar para a população mais um privilégio, a soltura de um parlamentar criminoso envolvido com uma das maiores organizações do crime organizado do país, responsável pelo assassinato da vereadora Marielle. Então, assim, seria um desgaste muito maior. Então, o que o Congresso fez foi fazer o que é correto, votar algo que é inconcebível fazer com que um criminoso esteja solto só porque ele é parlamentar. A gente falou muito aqui no 3 em 1 sobre a possibilidade de esvaziar essa votação, né, por parte de alguns integrantes ali do Centrão. Só que esse movimento não aconteceu, porque eram necessários 257 votos favoráveis à manutenção da prisão de Chiquinho Brazão e a Câmara obteve 277, ou seja, isso foi até comemorado ali pela base do governo, porque foram 20 votos acima do que eram necessários para que Chiquinho Brazão continuasse preso a partir da decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Agora, você acha que isso enfraqueceu esse grupo que queria essa soltura para se proteger lá na frente, hein, Alan Gani? Enfraquece sim, Evandro. Veja, eu sou a favor da manutenção da prisão, mas pouco importa o que o Alan pensa. O que importa é o que está na lei. E, infelizmente, eu falo um infelizmente aqui com I maiúsculo, é que um parlamentar ele só pode ser preso por uma autorização do Supremo num crime de flagrante delito. Ele não está preso em flagrante. Então, do ponto de vista legal, esta prisão ela é questionável. Como é que o Congresso poderia sair disso? Caça o mandato do parlamentar e aí decreta a prisão. Mas essa lei, eu acho a lei muito ruim. Agora, de qualquer modo, neste caso, evidentemente que o Congresso, ele não vai ser legalista, né? Ele não vai olhar apenas para a lei. Ele está olhando também
para o julgamento da opinião pública. Porque, nesse caso, né, por mais que a lei fale uma coisa, a opinião pública ela está endossando, neste caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal de mantê-lo preso. E ir contra, num caso que teve uma repercussão nacional, num crime muito covarde, é um risco político muito grande para o parlamentar. Piperno, o que acontece nesse caso também é que a opinião pública já está cansada dos privilégios que têm, né, os parlamentares, principalmente quando o assunto é um crime bárbaro como esse. Claro, e aí identificaria, obviamente, como uma manifestação do corporativismo caso a decisão da prisão fosse revogada. Eu fico imaginando o seguinte, né? Foram basicamente... Primeiro que 277 votos favoráveis à manutenção da prisão significam apenas 20 a mais do que o mínimo necessário. Ou seja, não foi uma decisão folgada, porque muita gente nem apareceu para votar. Foram lá 150 tantos aí contrários, e aí vem um outro questionamento. Dentre esses votos contrários à manutenção da prisão, foram 71 do PL, basicamente a Bolsolândia, votando lá com Chiquinho Brasão, e o União Brasil, que era o partido dele. O União Brasil acabou expulsando o deputado Brasão um dia depois, né? Ele foi preso no dia seguinte e já estava expulso do partido. E aí o partido dá um cavalo de pau e vota, sendo de uma forma solidária a ele. Enfim, foi um movimento muito estranho. Mas, obviamente, pensando no corporativismo e certamente em marcar uma posição contra STF, Justiça e tal. E é claro que vai ter um ônus político. É óbvio que tem que ter um ônus político porque foi um voto equivocado e muito sério. Não sei. É muito difícil hoje a gente apontar algum eventual prejuízo ao protagonismo do presidente Lira na Câmara. É óbvio que assim, a primeira impressão sugere isso, mas eu tenho muita dúvida se daqui a pouco, com mais verba para soltar, enfim, gente para nomear em comissão e tal, esse poder dele esteja tão abalado assim. E outra coisa, né, Piperno? Até parece que é essa votação que vai diminuir a influência do Arthur Lira numa votação que vai acontecer no início do próximo ano. Pô. Exatamente. O Gustavo Segré, dá uma olhada aqui conosco nessa publicação que foi feita então pelo Partido Verde, né, sobre a manifestação de alguns parlamentares favoráveis a Chiquinho Brasão, ou seja, que ele deixasse a prisão nesse momento. E aí o Partido Verde fez uma nota oficial. Ambos os deputados têm anuência para saírem do partido, então que saiam. Não temos compromisso com aqueles que não têm compromisso com o Estatuto do Partido Verde e nem com as nossas bandeiras. E aí eles fazem ali a manifestação abaixo. O Partido Verde informa aqui em relação aos 2 votos registrados pelos deputados Jadiel Alencar e Luciano Amaral em favor da soltura do deputado Chiquinho Brasão, suposto mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson, não comungam com os ideais do partido e falando assim, a porta está aberta, podem tomá-la, podem tomar o caminho, Gustavo Segré. Aí tem uma discrepância entre a questão ética e a questão legal. Eu lembro que são 3 conceitos: valores que são individuais e subjetivos, moral, que tem a ver com o ambiente, o meio em que você, eu, qualquer um está se desenvolvendo, e a última questão, que é a questão da ética, aquilo que não é contestável, está certo ou está errado, independente do critério. Mas tem uma situação em que a ética pode atravessar um pouco a legalidade. Vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que não tem carteira de motorista habilitada é a única opção para levar alguém que está morrendo para um hospital. Ele vai ter que cometer uma ilegalidade, ou seja, dirigir sem a sua carteira de motorista para salvar uma vida eventualmente. E aí tem um conceito que atravessa os dois, né? Aquilo que é ético com aquilo que é legal. Eu ouvia com muita atenção, Alan Gale está certo. Isso foi, inclusive, a motivação dos deputados do PL para votarem contra a manutenção da prisão do deputado. Por quê? Porque ele falava que a lei determinava isso e que não poderiam aceitar que o STF estivesse se envolvendo numa questão por cima da lei. Mas aí vem a questão ética. O que a cidadania pensa em relação a se o deputado saísse em liberdade tendo acusações graves,
tendo semiprovas importantes que colocam ele num lugar muito complexo do processo, e aí é onde que atravessa uma ou a outra. Então, o deputado tem que escolher, isso aqui é legal, mas e a ética? Aonde que fica o compromisso com o eleitor? E aí me parece que, ao margem da questão legal, que eu posso compartilhar, em nenhuma hipótese eu, se estivesse aí, conseguiria votar para que o deputado saísse da prisão. E me parece que a grande maioria dos deputados optaram pela questão ética e não tanto pela questão legal. Muito bem analisado, Gustavo Segré. Ô, Luiz Felipe Dávila, como é que você vê essa movimentação aí do Partido Verde? E eu achei interessante a nossa tarde. O pessoal da rádio não está vendo, mas eu falo para vocês. Deputados votam para soltar brasão e causam rebuliço. Olha a criatividade dos nossos editores aí. Fazia tempo que eu não via essa palavra, rebuliço. O que você achou desse rebuliço, hein, Dávila? Esses atos parecem muito bonitos. O negócio é o seguinte, se o Partido Novo perder 2 deputados, ele vira um partido absolutamente zero lá no Congresso Nacional. Vixe. Então tem um problema. Você fica incentivando para sair, para quem tem 5 deputados, então vai virar nada. Então, assim, o problema é isso. São coisas que, assim, faça uma nota, diga para a pessoa que você quiser sair, tá? Mas, assim, isso vai ter consequências sérias para o partido. Essas consequências são válidas diante dessa situação, ô Fábio Piperno? Vale a pena assumir esse risco num caso como esse? Olha, o PT, na eleição do Tancredo Neves, tinha 8 deputados. Aí o partido fechou questão de não ir para o colégio eleitoral, boicotar e tal, né? 3 deputados acabaram se distanciando dessa determinação do partido, se rebelaram e votaram. Me lembrei, a Beth Mendes, Zé Eudes e Ayrton Soares. E os 3 acabaram expulsos do partido. Eu acho que há algumas matérias que elas são, de fato, muito sensíveis e enfim, emblemáticas, e elas ajudam a construir o caráter de um partido. Nesse caso, eu tenho dúvida em condenar a atitude do Partido Verde, porque... você sabe que o Segré usou exemplos muito interessantes, mas eu só vou discordar numa coisa, e eu concordo, assim, no geral, com as comparações que ele fez. Mas no caso dessa turma do PL, veja, eu acho que não era só uma questão de legalismo, até porque a matéria é controversa, não é que seja já algo absolutamente pacificado e tal. É um tema controverso a questão da prisão, enfim, do nobre deputado que cometeu um crime antes de assumir a sua cadeira. Mas veja, vários desses deputados que apelam agora, que tentam buscar nessa questão ética uma muleta para esse voto, eram deputados, por exemplo, que explicitamente pediam intervenção militar e golpe. Eu vi vários deles, né? Indo lá para as redes sociais, indo em sessões da Câmara para fazer isso. Ora, como é que essa ética é tão volúvel assim? Quer dizer, ela funciona no momento de supostamente dar suporte à legalidade para a soltura do deputado, mas, ao mesmo tempo, ela podia ser transgredida em relação a se apoiar a posse do presidente da República eleito. Como ele citou seu comentário, Segré, você quer acrescentar alguma coisa? Não, absolutamente de acordo, entendo, e essas diferenças nutrem o nosso debate, sem comentários. Com certeza. Agora, Alan Gani, você acha que é incoerente parte da bancada que atua e sempre falou de segurança pública, justamente nesse momento, ser contrária à permanência de Chiquinho Brazão, que é investigado por mandar matar Marielle Franco e formar uma organização criminosa para isso? Do ponto de vista ético, é incoerente. Agora, do ponto de vista institucional e legal, aí eu vou ficar com o comentário do Piperno. Então, veja, se você acredita que a lei deva ser cumprida à risca, independentemente dos seus valores pessoais, aí tudo bem, aí a postura é coerente. Mas não dá, num caso, para você pedir, por exemplo, intervenção militar e, neste caso, você pedir o legalismo da lei. Não faz sentido. Isso é incoerente, vou concordar aqui com o Piperno. Do ponto de vista ético, seria incoerente, porque você está defendendo a bandeira da segurança
pública, mas ao mesmo tempo você está afrouxando ali os valores morais por uma justificativa legal. Agora, isso é muito sintoma do nosso tempo, viu, Evandro? Hoje, o debate, ele é muito emotivo, o debate, ele não é mais racional. Então, em algum momento, eu falo, essa decisão aqui do Supremo está correta, mesmo que fira a legalidade. Por quê? Porque vai ao encontro daquilo que eu acredito. Agora, nesse caso, o Supremo atropelou a Constituição, atropelou a lei. Por quê? Porque vai contra aquilo que eu acredito. Eu acho que o ponto aí é que a gente tem que voltar a essa normalidade do cumprimento da regra do jogo. E se a regra do jogo ela estiver ruim, que se mude essa regra do jogo. Como diria o famoso ex-árbitro de futebol, a regra é clara. Nesse caso, em alguns casos do Brasil, nem tanto, né? Agora, Langani, eu quero saber de você também sobre essa manifestação do PV. O que você achou desse bota fora, entre aspas, feito pelo PV nesse caso? Olha, eu acho que é bastante arriscado, porque já é um partido pequeno. O Piperno trouxe o exemplo do PT, mas o PV não é o PT daquela época. O PT, ele já era um partido muito forte. O PV tem 6 deputados. Exatamente. E o PT, mesmo que ele tivesse ali com 8 deputados, mas veja, o PT, ele já era muito forte organicamente na sociedade, né, junto com setores da Igreja Católica, no meio acadêmico, no meio jornalístico. Então, mesmo perdendo aqueles deputados, perdendo ali a força política, o PT continuava uma força crescente, bem diferente do PV. Você entende que não é possível fazer essa comparação, Dávila? Não, é possível sim fazer essa comparação. Agora, o que me preocupa um pouco nessa questão é o crime foi cometido antes dele ser parlamentar. O crime foi cometido antes. Ele não foi durante o mandato. Então, quando ele era um cidadão comum. Então, na verdade, quem deveria ter pedido a prisão lá era julgamento, primeira instância, segunda instância, não precisava estar no Supremo, tá certo? O Supremo é que, na verdade, avançou o sinal aí para poder pedir a prisão dele. Mas, no fundo, é o seguinte, sendo rigoroso como você está pegando a lei é se o crime for cometido no mandato, mas esse crime não foi cometido no mandato. Então, esse também é um ponto que mostra que não é seguir a lei rigorosamente. Ele está sendo preso por causa de um crime cometido antes do mandato. Agora, o fato dele tentar manter uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal, enquanto ele atua neste mandato, isso também não poderia interferir. Porque tem essa questão também. Sim. Além do crime, há uma manutenção de uma organização criminosa que o coloca ainda já no poder como deputado federal. E tem mais outro problema, que é a obstrução do julgamento. Essa turma vem obstruindo a investigação. Então, assim, eu acho que até a defesa do Chiquinho Brazão tentou usar a questão do crime não ter sido cometido, né? Até ali na defesa que fez a CCJ, a gente vai precisar ir para o break, não vai dar tempo de nos alongarmos, mas... Tem um delegado que participa de investigações e que aí supostamente obstrui também. E ele faz parte dessa organização. E pelo que eu entendi, a prisão pode ser pedida pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles têm foro de ofício, né? São prerrogativa de ofício. Agora, o ponto que se discute é o que você muito bem trouxe, Dávila, que é se foi cometido antes ou não, e o que o Piperno trouxe aqui também... Mas isso também, que a defesa dele apresentou na CCJ. Do flagrante, se o flagrante está ocorrendo ou não, né? Porque obstrução de justiça não seria um flagrante, né?